Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha abençoada sobre os estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo o terceiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Missionários da Luz. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 4, que é o capítulo que vem sob o título Vampirismo. Mas antes de nós iniciarmos, como de costume, venho convidar a vocês para que não esqueçam de curtir esse vídeo já agora no início, para me auxiliar e me estimular a continuar aqui trazendo materiais abençoadores para todos nós, como também e especialmente porque o algoritmo do YouTube entende que esse material é especial para nós quando nós curtimos. E então, partilha também com outras pessoas, que é o que nós queremos, não é mesmo? É espalhar o bem que temos recebido. Então, me auxilie a abençoar outras vidas também, meus queridos. Curta já agora no início esse vídeo. E compartilhe com aquelas pessoas também que você conhece e que gostam de espiritismo e espiritualidade, ok? Vamos então ao nosso capítulo 4, que vem sob o tema Vampirismo. André Luiz nos diz o seguinte: a sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas, e com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sofredoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos. E tocando a tecla que mais me impressionara no círculo de observações do nobre concerto de serviços, acentuou, satisfeito, em se aproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Oh, era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Que significava naquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando o seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise.
e, a encorajar-me fraternalmente, acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos, e continuou: você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella-Loeffler situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvios do sexo, as viciações de várias matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço,
deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade. Reconhecendo a admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escarracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem
para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem, e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliares diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente, sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Deus meu! Exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou: naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital.
não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas de carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras, dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres, que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado de modo a obtermos pastas substanciosas, destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa de nossos superiores? André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados por nós outros a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida. Nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença
para com a sorte dos animais, da qual participávamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem, desesperados, à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos, que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aquele que o Pai nos confiou, como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germen de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endocrínico, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie e por isso mesmo tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência na descoberta dos mais eficientes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, interrompera-se o instrutor e, considerando a gravidade do assunto, perguntei com emoção: como solucionar tão dolorosos problemas? Os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenares. Mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Depois de ligeiro intervalo, o instrutor observou: semelhante realização é de importância essencial na vida humana, porque sem amor para com os nossos inferiores,
não podemos aguardar a proteção dos superiores, sem respeito para com os outros. Não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Os esclarecimentos de Alexandre, ministrados sem presunção e sem crítica, penetravam-me fundo. Algo de novo despertava-me o ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento afetivo do paternal poder do Senhor do Universo. O delicado orientador interrompeu-me o transporte de íntima adoração ao Pai, acentuando: segundo observa, o legítimo desenvolvimento mediúnico é problema de ascensão espiritual dos candidatos às percepções sublimes. Entretanto, André, não importa que os nossos amigos ansiosos pelos altos valores psíquicos tenham vindo até aqui sem a devida preparação. Embora incipientes no assunto, lucraram muitíssimo, porque foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Surpreendeu-se você com as larvas que lhes avassalam as energias espirituais. Agora verá as entidades exploradoras que permanecem fora do recinto, esperando-lhes o regresso. Lá fora? Perguntei alarmado. Sim, respondeu Alexandre. Se os nossos irmãos conseguissem de fato estabelecer sobre si mesmos os desejáveis golpes de disciplina, muito ganhariam em força contra a influenciação dos infelizes que os seguem. Lamentavelmente, no entanto, são raros os que mantêm a necessária resolução no terreno da aplicação viva da luz que recebem. A maioria, rompido o nosso círculo magnético, organizado no curso de cada reunião, esquece as bênçãos recebidas e volta-se novamente para as mesmas condições deploráveis de horas antes, subjugada pelos vampiros renitentes e cruéis. Oh, que lições! Exclamei, notando que os nossos amigos encarnados se dispunham a sair. O instrutor convidou: venha comigo à via pública e observe por si mesmo. E aí então, meus queridos, essa observação que André Luiz, junto do instrutor Alexandre, fará, fica para o próximo capítulo. Mas, comentando este capítulo aqui maravilhoso de esclarecimento para todos nós, tratando sobre o vampirismo, André Luiz queria entender ali como é que funcionavam essas questões, não somente na vida encarnada, como na vida desencarnada. E o instrutor Alexandre, com muita propriedade, paciência, boa vontade e esclarecimento, foi ali falando para André Luiz e, consequentemente, para todos nós que estamos estudando também, sobre tanto na vida encarnada como na vida desencarnada, como se dão esses fatos. Como espíritos que somos imortais, quando desencarnamos, vai depender da nossa posição mental. Lá nós não temos a vida física, mas se mantivermos o nosso posicionamento errôneo, vamos ser um desses vampiros.
sugando outros irmãos que estão na mesma vibração. Aqui na vida física, as doenças, as condições físicas que temos estão relacionadas às situações que precisamos vivenciar para nossa evolução, ligadas a débitos de vidas anteriores, como também de todos os nossos atos no dia a dia aqui na nossa vida diária. Então, Alexandre explicou com grande propriedade que, por exemplo, nós não podemos julgar os pobres irmãos que ainda são vampirizadores, que ficam ali através daquelas bactérias, daquelas microbiologias que estão ali, pululando nas doenças e nos corpos físicos. Eles estão se alimentando, e Alexandre diz que isso não é servido em prato, mas que através dessas energias contrárias que pululam ali, eles se alimentam se ligando aos irmãos que estão na mesma frequência, na mesma vibração. Então é importantíssimo que nós cuidemos para elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos diários, buscando o nosso benefício e também praticando o amor e a caridade para com todos aqueles que nos chegam e que estão junto de nós, dentro da nossa família, no nosso círculo de amigos e, enfim, todos aqueles com quem convivemos. E aí Alexandre diz que nós não podemos julgar esses irmãos, e ele compara, então, quando encarnados estavam eles e nós que continuamos encarnados ainda, como é que nós agimos com os animais. E, gente, precisamos considerar isso. Nós não nos importamos quando nos alimentamos dos animais. Será que quando você vai até o açougue, até o mercado, buscar a sua carne, quer seja de gado, quer seja de frango, quer seja de porco ou de carneiro, enfim, a carne que você vai se alimentar, será que você pensa como é que aquele animal chegou ali à prateleira do mercado ou do açougue? Não, não é, gente. Nós não estamos preocupados com isso. Quando nós buscamos a carne para fazer na nossa panela, quando nós comemos as pastas, os salames, os embutidos, os leites, os ovos e tudo o que está relacionado ao animal, nós não estamos preocupados com isso, nós nem pensamos, a gente apenas pega e se alimenta. E é claro, gente, que como disse aqui Alexandre, nós não podemos deixar esses hábitos de uma hora para outra. Mas, dentro dessa consciência, nós podemos ir ao menos diminuindo o nosso consumo de alimentos animais. E substituindo, porque hoje em dia temos vasto campo de proteínas e alimentações que podem substituir os consumos dos animais. E Alexandre então coloca ali com grande propriedade e sem nenhum julgamento para André Luiz e posteriormente então para nós também, que quando nós estamos fazendo esses consumos de seres que estão ali sob a nossa tutela, para que nós os guardemos, para que nós o auxiliemos ao crescimento, à evolução também como seres imortais que como nós todos são, dentro da criação do poder divino de Deus, nós também somos de alguma forma vampiros. Porque como ele disse, nós preparamos a carne, nós cortamos, nós sugamos os ossos, nós comemos os músculos, as vísceras. Isso é vampirismo também, segundo ele mesmo nos faz vermos. É a nossa animalidade ainda falando. Então, não é para nós nos sentirmos culpados, é para nós irmos nos conscientizando de que um dia, como disse Alexandre, quando a Terra estiver mais evoluída,
Os animaizinhos vão ser nossos companheiros diários sem que nós precisemos usurpar a eles, nos alimentando deles. E que nessa consciência a gente possa ir dia após dia nos colocando com conscientização e ir ao menos diminuindo os consumos animais. Pensando que os nossos irmãozinhos, que são ainda dentro dessa frequência os animaizinhos, que eles também estão dentro da escala de evolução, que eles também merecem amor e respeito, que eles também esperam de nós, assim como nós esperamos do poder divino superior, a bênção do auxílio. E aí André Luiz pergunta para Alexandre onde ficaria, não é, as potências angélicas, as potências superiores. E aí Alexandre coloca para ele com muita propriedade também que se nós não conseguimos respeitar os nossos irmãos menores e continuamos na nossa animalidade grotesca, como é que nós vamos querer cobrar ou entender os irmãos superiores? Eles nunca nos deixam a sós, apesar de todas as nossas ignorâncias. Mas muitas vezes nós achamos que não, que nós estamos solitários. E ao contrário, eles estão conosco o tempo todo. O tempo todo. Nós é que cometemos diversos tipos de enganos e ignorâncias e queremos acusar os seres superiores. Então, que a gente procure dia após dia buscar cada vez mais consciência, cada vez mais prática do bem em todos os setores da vida. E aí, o Alexandre continua então falando que quando os irmãos ali encarnados, não é, nessa reunião mediúnica falavam que não tinha sido muito proveitosa para eles a reunião mediúnica, na verdade eles não estavam compreendendo, porque todo aquele vampirismo que estava em torno deles estava sendo limpo, reharmonizado por aqueles queridos servidores amorosos e gentis da espiritualidade que lhes estavam ali auxiliando. Então, eles tinham ido para ali sem uma maior consciência de preparação, mas ainda assim tinham sido beneficiados, mesmo sem reconhecimento. Então vejamos bem, gente, o quanto nós precisamos rever os nossos conceitos sobre espiritualidade, porque muitas vezes nós estamos vivenciando situações que nós mesmos cavamos com as nossas mãos. E muitas vezes nós estamos achando que estamos solitários, mas estamos sendo libertos de problemas que nós causamos a nós mesmos e ao ambiente em que vivemos e que não estamos reconhecendo por nossa ignorância. Nós nunca estamos desamparados em tempo algum. E o trabalho da espiritualidade é muito maior do que se possa compreender, mas que possamos pelo menos tentar assimilar. Então este foi um capítulo assim muito potente para a nossa reflexão e que a gente possa então absorver essa bênção maravilhosa e procurar dia após dia andar conforme a espiritualidade nos oferta a oportunidade sempre. Dessa forma, então, meus queridos e minhas queridas, vamos concluindo nossos estudos de hoje, que nós possamos, então, continuar refletindo sobre esse tema tão fundamental e importante para o nosso crescimento e a nossa evolução, e que não nos esqueçamos de que todas as segundas-feiras, às 19 horas,
temos aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro as partilhas do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, queridas amigas, mulheres guerreiras, mulheres maravilhosas, manas amadas, temos aqui o Reflexão de Empoderamento, que é a nossa série voltada para nós e para a nossa psique feminina, para o nosso empoderamento, cura da nossa alma, cura do nosso ser como mulheres. Venham para cá, minhas queridas, todas as terças às 19 horas. Nas quartas-feiras às 21 horas, temos o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem estar conosco nos nossos lares, nos abençoando a nós, aos nossos queridos e a nossa casa. Nas quintas-feiras, às 18h30, nós voltamos a ter os estudos da obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual, Maria da Soledade, juntamente com uma equipe de benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus Cristo, para nos abençoarem com o passe, renovando as nossas energias. Assim, meus amados e amadas, com uma oração muito singela, muito simples, mas muito amorosa, me despeço de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amado amigo e nosso mestre, fiel companheiro de todo o tempo, que Maria Santíssima, nossa mãezinha amorosa, que sempre nos conduz pelas mãos até Jesus. E que os nossos benfeitores espirituais continuem todos eles nos conduzindo à compreensão de que necessitamos para evoluirmos e que possamos ir assimilando os aprendizados na prática diária para nossa própria evolução. Que façamos isto com gratidão, com dedicação, com o estudo e com o empenho diário, e que possamos espalhar as bênçãos que temos recebido, não somente para nós e para os nossos, mas para todos aqueles com quem convivemos. E que assim seja e assim se faça, para o nosso bem e para o bem de todos. Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço. Até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Que haja em nossos caminhos sempre muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau.